Fala tu. Oi, meu nome é Lívia e esse é o Imersões Literárias. A gente veio hoje falar sobre um livro que vai fazer parte, que faz parte, na verdade, da nossa playlist, que você pode ver aqui do lado, sobre História do Brasil. É uma playlist que a gente criou a partir do primeiro livro do Hélio Gaspari, sobre ditadura militar aqui do Brasil, a ditadura envergonhada, e eu dei uma mexida na ordem dos vídeos e já vou deixar logo esse no ar sobre o livro do professor Marco Antônio Villa, Ditadura à Brasileira. 1964-1985, A Democracia Copiada à Esquerda e à Direita. Esse livro aqui é da editora Leia. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como o professor Villa vai retratar o período da ditadura, de que forma ele organiza o livro, tá ok? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, puxa o teu banco e bora papear. O professor Villa faz a organização do livro de maneira cronológica, o que é o mais natural quando você trata de assuntos históricos, na verdade, né? Então ele vai começar, obviamente, do primeiro ano do regime, em 64, mas ele também vai fazer, que nem o Hélio fez no primeiro livro da série, A Ditadura Envergonhada, ele vai fazer um flashbackzinho ali para 1961, 1962, para explicar a conjuntura do que o país estava enfrentando a partir da eleição de Jânio Quadros e a sua renúncia, depois de 9 meses de governo, e a ascensão do João Goulart ao poder a partir de então. Nós já contamos sobre isso no próprio livro do Hélio, então eu não vou me demorar nesse assunto. Só para a gente lembrar, eu vou deixar o vídeo do livro do Hélio, do livro 1 da série aqui embaixo para você, se você quiser saber o que eu falei sobre esse livro, para você poder verificar. A gente sabe que o Brasil sempre esteve numa iminência, assim, bem, sabe, aquela tensão de um golpe. Desde que o Brasil é Brasil, as instituições democráticas sempre foram, de uma certa forma, atingidas por um movimento que era contrário ao estabelecimento, né, aquilo que estava na situação. E a gente sabe também, comemoramos agora há pouco tempo, dia 15 de novembro, a Proclamação da República, ela foi feita a partir de um golpe militar. Então, depois que o governo republicano se instituiu e os anos se passaram e tal, a gente consegue perceber, analisando, né, o contexto que o Brasil vivia ali entre os anos 40 e os anos 60, uma série de situações, assim, de atenção mesmo de um governo, um tipo de pensamento, um tipo de ideologia querendo se sobrepujar a outra. Durante o período do governo de Getúlio Vargas, a gente sofreu uma ditadura, a ditadura do Estado Novo, que durou de 37 a 45. As eleições, e aí o presidente Dutra se elegeu, depois o governo de Vargas voltou ao poder de forma democrática através de uma eleição. Vargas se suicida em 54, e aí o Brasil passa a ter um governo até Juscelino chegar ao poder, né, também através de uma eleição em 55. O Brasil passa a ter 3 presidentes num período super curto de tempo, quando finalmente parece que a coisa vai caminhar para uma consolidação. O Jânio tenta dar um próprio golpe, renunciando à presidência da República em 61 para 62. Ele se coloca como vítima de uma perseguição, não dá certo. Seu vice-presidente, que não era da sua chapa, é bom lembrar isso, que antigamente se votava para presidente e para vice-presidente. João Goulart até por todo um contexto mesmo geográfico, familiar, ideológico, João Goulart é associado ao varguismo, era do Partido Trabalhista Brasileiro, era do PTB, e justamente por isso e por causa da Guerra Fria, por causa do macartismo, nós temos um contexto de Brasil em 62 que luta, que pede
a não ascensão de um comunismo que a gente sabe que nunca existiria no Brasil, sendo, obviamente, né, alguém precisa pagar esse pato, sendo estampado na cara de João Goulart e seus apoiadores, principalmente seu cunhado Leonel Brizola, e há uma contaminação da sociedade, sociedade influente, não a massa. Há uma contaminação desse pensamento, há uma contaminação dos quartéis, dos generais, há uma contaminação muito forte desse pensamento anticomunista. E em 62, quando João Goulart chega ao poder, existe um movimento para que ele não assuma o poder. O Jango acaba tendo de fazer uma série de manobras, ele não era santo, eu não estou aqui defendendo João Goulart. A pecha que colocam sobre ele de comunista socialista é uma pecha mentirosa. Ele não era, de forma nenhuma, uma pessoa voltada para esse tipo de coisa. Mas ele era populista, sim. Ele tinha o seu viés ideológico mais puxado para essa área, sim. E ele não era santo. Então ele teve que armar uma série de situações para se manter no poder. Inclusive, colocar-se debaixo do seu guarda-chuva um monte de militar. E esse monte de militar, com raríssimas exceções, iria passar-lhe a perna para que caísse sua bunda no chão em 31 de março / 1º de abril de 64. E aí que a história que o professor Villa vai descrever começa. Então, como eu falei, ele vai falar do período de 64 a 85 de maneira cronológica. Ele vai fazer, dentro dessa descrição, ele vai falar, sim, bem en passant, ele vai priorizar aqui aspectos políticos, tá? Ele vai falar um pouco sobre cultura, sobre sociedade, alguns fatos que marcaram o período, como, por exemplo, a vitória da seleção brasileira em 70, que foi uma vitória super, ultra, mega explorada pelo governo do Emílio Garrastazu Médici. Justamente no período de maior euforia do regime, dentro do milagre econômico, vai ser uma vitória que vai ajudar, de uma certa forma, a propaganda política, a propaganda institucional, a convencer as pessoas de que o Brasil era um país invencível. E ele vai também comentar alguma coisa de cultura, música, vai falar de censura, vai falar de imprensa, mas ele vai dar muito mais, isso é quase que quantitativo, ele vai falar muito mais tempo, vai gastar muito mais parágrafos falando sobre os aspectos políticos do regime. Eu posso dizer que esse livro é quase como um compilado de vários livros, de várias fontes, que inclusive alguns livros que ele cita aqui na bibliografia eu tenho, né? O livro do jornalista Carlos Chagas, a própria coleção do Hélio Gaspari. É como se ele tivesse... Ele é historiador, obviamente, né? É como se ele tivesse feito uma pesquisa até bem feita, de várias fontes para poder construir, dentro daquilo que ele entende por ditadura, poder construir aquilo que ele está retratando aqui no livro. E por ele dar mais, vamos dizer assim, espaço para a parte política, e não não equilibradamente, mas puxando também bastante a brasa para a sardinha da parte econômica, eu acho que ele perde um pouco a análise. Eu senti falta disso. Explicar o porquê. Como você está contando a história, você está dando para o seu leitor, nesse caso, né, ou para o seu interlocutor, os fatos como eles se deram. Mas muitas coisas, o seu leitor pode ficar assim, tá, mas por que foi decidido dessa forma? Ou quais foram as implicações que isso poderia ter trazido se acontecesse desse jeito? Eu senti um pouco de falta disso, e o livro do Carlos Chagas também não traz esse tipo de... Eu vou trazer esses dois livros aqui, eu vou reler e vou trazer aqui para o canal, porque o Carlos Chagas foi assessor de comunicação da presidência do Costa e Silva, e esteve um pouco antes ainda, na época do Castelo Branco, perto do governo, então ele viu muita coisa de lá de dentro. Ele conta quase como testemunho ocular aquilo que aconteceu nos bastidores, assim. O professor Villa também vai tratar um pouco sobre isso, mas
de forma, né, alijada, afastada. Mas eu sinto falta um pouco dessa análise. Talvez o livro não tenha se proposto a fazer e eu esteja sendo muito chata e esteja cobrando isso de um livro que não prometeu esse tipo de coisa. Ok. Outra coisa também que eu queria destacar na leitura do livro é a linguagem. O professor Villa não está usando termos assim super difíceis. Isso faz com que o livro, assim, apesar de 400 e tantas páginas, é um livro que dá para ler de boa. Você não vai ter problema nenhum, tem que ficar consultando dicionário ou recorrendo a Google, nem nada disso. Mas eu também acho que, eu não sei, acho que é porque eu tô com alguns livros, né, que eu li recentemente sobre o assunto, o livro do Zeno Ventura, 1968, os próprios livros de Hélio, o livro do Carlos, eu senti, não sei, eu acho que ele poderia ter sido mais próximo do leitor, ter puxado como se fosse assim, ter puxado o leitor para uma mesa de bar, ter pedido uma cerveja e ter contado para o leitor como foi. Não sei se você vai me entender. Tá muito, não é didático, vai. Tá muito palestra, sabe? Mas isso não tira de forma nenhuma a qualidade do livro, porque o livro tá muito bem escrito, tá muito bem, sabe, organizado. Uma coisa que o professor Villa vai fazer também, no final ele faz uma cronologia, como já é de praxe, né, em livros assim. Ele vai fazer uma cronologia, botar os principais aspectos de cada ano e tal, e ele vai retratar, né, como eu falei para você, ele vai retratar cada ano. A minha principal crítica desse livro é o seguinte: o professor não entende o regime militar no Brasil como uma ditadura. E ele vai explicar isso na última parte do livro. Ele vai fazer uma comparação com as ditaduras aqui da América do Sul, que acabaram acontecendo enquanto a ditadura no Brasil aconteceu. Ele vai dizer fundamentalmente que de ditadura mesmo a gente só viveu de 68 a 78, ou seja, de quando o AI-5 foi assinado em 13 de dezembro de 68 até 78, quando foi votada a lei da anistia, que passou a vigorar em 79. Então, nesse período de 10 anos, houve ditadura para o professor Villa. De 64 a 68 não, porque o Congresso não foi fechado, porque havia manifestações, havia passeatas, porque a imprensa que era contrária ao regime podia fazer suas denúncias, e de 79 a 85 também não, porque houve o movimento das diretas, porque houve a abertura política, enfim. Isso tudo ele vai explicar no final do livro. Então, ele organiza até o último capítulo, que intitula, é o próprio título do livro, né? Ditadura a Brasileira. Até lá ele vem explicando o regime, vem falando, né, sobre como que as coisas se sucederam, enfim. E nesse último capítulo, antes da cronologia, ele vai explicar que ele não vê o regime civil-militar como uma ditadura. E no último capítulo ele vai explicar também essa parte aqui vamos dizer assim, subtítulo do livro, né, que a democracia foi golpeada à esquerda e à direita. Mas, e aí ele explica que a luta armada acabou tomando para si o protagonismo, tomando para si a revisão histórica, ou seja, se aconteceu uma abertura política, foi por causa da luta armada. Se aconteceu uma série de situações, enfim, da anistia, foi por causa da luta armada. E ele vai fazer essa crítica. A luta armada pouco influenciou no processo de reabertura, porque os diversos grupos de guerrilha foram exterminados muito tempo antes, de fato, a lei da anistia acontecer. Ele vai fazer essa crítica lá no final do livro. Mas, durante todo o livro, ele é como se ele tivesse guardado tudo isso para falar no final. E aí eu discordo dele. Eu não sou professora de história, mas eu sou uma pessoa que ama esse assunto, que gosto de ler sobre esse assunto, que me interesso pelo contexto da época e principalmente porque é como diz Cazuza, né? Estamos dentro de um museu de grandes novidades. Eu tenho, na minha opinião,
que sim, o Brasil viveu uma ditadura talvez diferente de outros regimes totalitários, talvez não tão graves assim as violações de direitos humanos como aconteceram na China, na própria Rússia, em outros países socialistas, lembrando que nós nunca fomos socialistas, nunca seríamos comunistas. O Brasil, eu falei isso no vídeo do Hélio, o Brasil, no primeiro vídeo dessa playlist, o Brasil não tem vocação para ser socialista. Não tem. Se tem uma coisa que o brasileiro gosta de fazer é comprar. O brasileiro gosta de ter. E se para abrir mão disso precisaria entregar toda a sua propriedade ao Estado, o brasileiro nunca faria isso. Então não adianta chegarem hoje e dizerem na internet que estamos afastando uma ameaça comunista porque ela nunca aconteceu. E isso aqui eu achei bacana. Tem um certo momento que o professor Vila vai falar sobre isso lá de quase 50 anos atrás, e infelizmente a gente começa a ver alguns paralelos com os dias de hoje. Não somos, nunca fomos e nunca seremos comunistas. Quando eu discordo do professor Vila, eu quero dizer exatamente isso. Sim, tivemos uma ditadura, sim, movimentos sociais foram reprimidos, sim, a voz das ruas foi efetivamente, houve um recrudescimento ao longo do tempo. E a abertura que aconteceu de 78 para frente, 79 para frente, foi uma consequência quase natural do desgaste. É bom a gente lembrar que, por conta do milagre econômico, o brasileiro achou que finalmente ele tinha conseguido, né, de 69, 70 até 74, por ali, havia emprego, havia crescimento econômico, havia industrialização, mas isso está cobrando preço até hoje. Houve uma bolha. E essa bolha foi insuflada, ela foi inflada pelo ufanismo militar, sim. Então, a crítica que eu faço, não ao livro objeto, obviamente, nem a forma como o professor Vila descreve, mas a crítica que eu faço ao pensamento do autor é essa. Sim, houve uma ditadura. Sim, de 64 a 85 nós vivemos 21 anos obscuros. Concordo com ele quando ele diz que o movimento de luta armada tenha tomado todo o protagonismo para si e rechaçado como ele chama aqui, que os caras diziam lá, né, os pacificadores, que eles se colocam como os verdadeiros lutadores pela democracia. A gente sabe que não foi assim. Concordo com ele quando ele diz que não era necessário, em outras palavras, pegarem armas para tentar fazer a coisa mudar de figura, e principalmente quando, se a luta armada tivesse vencido, nós mudaríamos de ditadura. Teríamos uma ditadura do proletariado, apesar do que eu falei, que nós nunca teríamos esse tipo de convicção. Assim, o brasileiro não tem jeito para ser que nem Cuba, sei lá, que nem a Venezuela, não adianta, a gente não tem jeito para isso. Mas eu discordo dele, principalmente quando ele diz que não houve ditadura. Não houve ditadura, pessoas foram mortas, há corpos, nós estamos hoje no dia 7 de dezembro de 2018. Essa semana deu aí na internet, na televisão e tudo quanto é tipo de mídia que uma ossada de um preso político foi descoberta agora há pouco tempo. 71, 2018, aí 47 anos. Você vê que nós ainda estamos pagando um preço por tudo aquilo que vivemos durante esse tempo. Então, disso eu discordo do professor. Mas eu achei, assim, para fechar, eu achei o livro escrito direitinho, tá bem amarradinho. Apesar dele dar, né, ele resolveu ir pelo viés da política, ok, tá? Fica como uma outra fonte. Se você é como eu, que quer ler diversos outros livros sobre isso, principalmente nos dias de hoje, fica como uma outra fonte, uma fonte alternativa. É bom a gente ler, obviamente, diversas fontes para poder entender
o que diversos autores pensam sobre o período, ainda mais agora que a gente já tem um distanciamento. E eu achei bem bacana que aqui ele não passou pano na cabeça de ninguém. Isso eu achei legal. Ele não passou pano na cabeça de milico, não passou pano na cabeça de guerrilheiro de capim. O que ele teve de criticar, ele criticou legal. E eu quero destacar o período final aqui. Ele vai levar bastante tempo explicando como foi o processo de redemocratização, sabe? Mais do que todos os outros no livro, ele vai levar bastante tempo explicando como Tancredo Neves conseguiu vencer o Paulo Maluf no colégio eleitoral de 84 para 85, depois do movimento de diretas já, quando a emenda Dante de Oliveira caiu, não conseguiu ser aprovada, e em 85 o colégio eleitoral elegeu Tancredo Neves, né, como presidente de forma indireta. Ele vai explicar como se deu a escolha do nome do José Sarney. Ele vai levar bastante tempo nisso, ele fica numa... Como que eu vou te dizer? É aquele suspense, sabe? A gente já sabe o final dessa história, mas ele fica fazendo esse suspense. Não estou destacando isso de forma ruim, não. Eu só quero destacar mesmo. Para fechar, eu quero te contar a minha história dentro desse aspecto. Eu não peguei, obviamente, eu sou de 83, eu era uma criança de colo quando tudo isso aqui aconteceu, esse pedaço final aqui aconteceu, mas eu peguei sim o governo todo do Sarney. E uma das coisas que eu mais me lembro, e eu conto sempre isso, porque hoje a gente vive uma certa, apesar de todos os caos que nós temos vivido, hoje nós vivemos uma certa estabilidade, né? A gente não toma sustos de quase infartar, ou por carestia ou por mudança brusca de preços. Eu não vivi a carestia. O professor Villa vai contar-se bem en passant sobre isso. Ali na década de 70, 60, final dos 60, começo dos 70, havia uma falta de gêneros alimentícios terrível nos mercados, nos centros de abastecimento, e ele vai dizer que isso aconteceu justamente por causa da quantidade enorme de pessoas vindo do norte e nordeste para o sudeste, à procura de trabalho. Então a população urbana aumentou muito e a agricultura de forma geral, a pecuária de forma geral não tinha como ajudar. Foi por isso que foi pensada, né, a Sunab, a Sudene, e é engraçadíssimo você, depois de uma certa idade, pegar um livro desses para ler, ver certos nomes que você se lembra de ter visto atuando, sabe? Então quer dizer que fulano de tal isso é engraçadíssimo, mas deixa eu te contar rapidinho a minha história. Eu me lembro de ir lá ali para os meus 5 anos, assim, entre 87 e 88, eu me lembro de não ir ao mercado fazer compra de mês em um único mercado. O que é compra de mês? Hoje em dia as pessoas estão voltando a fazer compra de mês. É quando você faz uma lista enorme, de todos os itens que você precisa abastecer a sua casa, desde carne, se você ingere carne, né? E misturas até produto de limpeza, higiene pessoal, hortifruti granjeiros. Eu me lembro de haver essa lista e não ir a um único mercado fazer essa compra de mês, ou seja, uma compra que tinha que durar um mês inteiro. Eu me lembro de percorrer com meu pai pelo menos uns 3 mercados. Porque uma coisa, a gente batia os preços em um mercado, e aí ia no outro batia os preços, e aí ia no terceiro batia os preços. E aí anotava do lado em que mercado aquele item estava mais barato, e depois voltava para pegar os itens. Esse negócio de sacolão, a gente aqui no Rio chama de sacolão, hortifruti, né? Não sei como é que chama aí em outros lugares do Brasil. Esse negócio de fazer sacolão não existia, a gente comprava fruta, legume e verdura na feira. Então dia de sábado eu ia pra feira, a gente fazia aquela limpa, ia não muito cedo, mas ia mais perto da hora do almoço, que já era o começo da hora da xepa, onde ainda não tinha só aquilo que estava passado, mas o valor já estava mais baixo. Me lembro de fazer as compras, a gente parar na barraquinha de caldo de cana e pastel,
Eu comia pastel de queijo com caldo de cana, ai que saudade. Comprava biscoito de polvilho e voltava para casa porque tinha chacrinha à tarde. Né? Eu sou dessa época. Por que tinha que fazer essas coisas na feira? Primeiro porque era mais fresco, que chegava ao mercado muitas vezes vinha amassado, vinha machucado, não tinha condição. Segundo que era mais barato, a feira era mais barata no mercado do que o mercado. Por quê? Se você comprasse um biscoito de manhã, vou pegar com a moeda de hoje porque eu já não lembro mais, a gente mudou tanto de moeda nesses anos que eu já não lembro mais qual era a moeda da época. Se você comprasse um biscoito hoje por R$2 no mercado, agora de manhã, à tarde esse biscoito já estaria valendo uns R$2,30, R$2,40 e à noite provavelmente ele estaria valendo uns R$2,60, R$2,70. Então a variação de preço era por horas, não era por dia. Isso devido à inflação mais do que galopante que nós tínhamos na época. Eu vivi isso, eu me lembro disso. Então você imagina o que essa gente não passou antes disso, porque eu tô falando final dos anos 80. Não foi fácil, não foi fácil viver nesse Brasil dessa época. Eu te agradeço a paciência, te agradeço por ter ficado até aqui. Te peço teu like, te peço a tua crítica aí nos comentários, assina o sininho para ficar atento a todas as atualizações do canal. A gente se vê na próxima sexta-feira. Um beijo, até lá!